Muito bem, esse é o primeiro vídeo que a gente faz para esse canal. Vocês me conhecem do Instagram, muito provavelmente, se vocês estão me vendo aqui. Lá nós somos 19 mil pessoas, aqui ainda é um canal começando, a gente tem mais ou menos 300 inscritos. Tem menos de uma semana do canal e vocês vão ver ainda que tem algumas coisas faltando. Por exemplo, o logo da Darwin aqui que ainda não está na parede da forma correta. E a gente vai adaptando também as coisas que a gente vai usar para melhorar a qualidade do vídeo, né? Eu estou gravando de um MacBook esse primeiro vídeo e vim falar aqui junto com o meu colega do Leonardo Carneiro. Ele vai também mandar alguns vídeos. O meu hoje vai ser sobre longevidade, né? Que é um tema que está muito em moda e a gente tem se preocupado cada vez mais com a longevidade. Inclusive, é um mercado que estima-se ser trilionário no ano que vem, né? Um dos embaixadores, né, desse movimento de suplementação personalizada e inteligente é o Cristiano Ronaldo, que hoje é o maior Instagram que existe. Então, o maior canal de vendas e de publicidade que existe no mundo está focado exatamente nisso. E vim falar de alguns mitos, algumas verdades, algumas coisas que a gente deve se preocupar. Primeira coisa que na verdade, é quase um lema da minha consulta nunca vi ninguém morrer de selênio. Deficiência de selênio não mata ninguém. E já a colonoscopia, uma falta de uma colonoscopia, né, de um diagnóstico de câncer de intestino pode matar, e por isso que tem as diretrizes justamente orientando a gente a fazer esses exames, assim como o PSA, a mamografia na mulher. Então hoje eu vejo que a gente está querendo pintar o cabelo de vermelho, sendo que está todo mundo careca, né? É simplesmente uma forma de colocar o carro na frente dos bois. Então, o selênio, ele pode ser importante? Pode sim, realmente acho que vai chegar um momento que ele vai ser. Porém, antes disso, quando a gente trata longevidade, quando a gente está buscando longevidade, a gente primeiro tem que ver se o básico está sendo bem feito. Então, a gente tem que ter um segmento com o urologista para fazer o PSA, fazer o exame de toque quando indicado pelo profissional, fazer os exames cardiológicos, né? A parte de cardio, quem vai falar melhor é o Dr. Leonardo Carneiro, que também está aqui no nosso canal. Eu falo muito sobre endocrinologia, eu sou pós-graduado em endocrinologia e pós-graduando em medicina esportiva, finalizo agora esse ano, se tudo correr dentro do planejado, e vou falar um pouco mais da questão de suplementação e desse processo do aumento da longevidade, né? Então, basicamente, o nosso vídeo hoje vai ser um pouco mais curto, mas a gente vai tirar alguns mitos, como, por exemplo, o excesso de suplementação que a gente está vendo durante a vida inteira e principalmente na terceira idade, com o objetivo de melhorar a longevidade, sendo que a gente tem preconceito em fazer uma colonoscopia, que é um exame seguro, que quando bem indicado, ela pode pegar um câncer numa fase inicial, né, da evolução da doença e salvar realmente a vida e realmente aumentar a longevidade. Não adianta você estar repondo a sua vitamina D, sendo que você não faz uma colonoscopia, não faz um eletrocardiograma ou então um eco, os exames que vão fazer realmente diferença na sua vida, né? Hoje eu vim aqui contar sobre 5 suplementos que têm nível de evidência o maior possível, que é o nível de evidência 1A. Então, primeiro desses 5, a creatina. Creatina é uma medicação, né? Uma suplementação muito mais comum hoje em dia. Eu acho que é difícil um paciente chegar no consultório sem ele estar fazendo uso da creatina. Uma média de 3 a 5 gramas ao dia, né? Vai ser uma dose adequada e ela vai melhorar a quantidade de líquido que está entrando nessa massa muscular e melhorar a recuperação intratreino, ou seja, aquelas últimas repetições que você está se sentindo com maior dificuldade de fazer, ela vai te facilitar um pouco mais. Claro que não é uma coisa alopática, não é uma coisa que vai gerar uma intervenção tão grande na sua vida que você vai ver que realmente foi igual ao uso de hormônio ou alguma outra substância que vai melhorar o seu desempenho de imediato. A gente tem um período de saturação ali, então ela é uma medicação que vai usar a longo prazo, a gente não vai tomar uma hoje e vai sentir o efeito daqui a pouco. Então o horário que você usa a creatina interfere pouco na sua absorção, né? Tem algumas pessoas que costumam orientar você a consumir junto com carboidrato, ela aumenta um pouquinho a absorção, mas não vai ser mandatório para você ter sempre que comer um carboidrato, até porque diminui a adesão do paciente, então não é uma orientação que eu costumo passar. Depois da creatina, vamos falar da beta-alanina, que é um tamponante muscular. O que isso quer dizer para a população leiga? Ele vai melhorar o intertreino, ou seja, entre um treino e o outro, para aquela pessoa que treina com uma frequência maior. Ela vai ajudar você a entrar num treino melhor e ter uma recuperação da fadiga muscular melhor. Então, ela sim tem um nível de evidência bom. A dose que a gente costuma prescrever é mais ou menos de 3
3 gramas 2 vezes ao dia seria uma gramatura legal, 6 gramas ao dia em média, né? Ela tem um efeito colateral que é um pouco de coceira, e essa coceira normalmente dura 5 minutos, é pouco tempo, e só no início daquele treino, né? Você não precisa usar ela pré-treino, por mais que a maioria dos pré-treinos tenha beta-alanina que gera essa coceira, mas ela também, assim como a creatina, vai agir a longo prazo, então você não precisa ficar tomando ela no seu pré-treino. Pode até somar, né, no total diário, ou seja, você vai usar ela 2 gramas no seu pré-treino, mais a quantidade que você for colocar ali antes de dormir ou então no final da tarde, dependendo da aceitação de cada paciente. Então foi creatina, beta-alanina, o bicarbonato, que é outro tipo de tamponante muscular que a gente costuma usar para pacientes que usam para endurance, né, que são atividades físicas de maior resistência. E ele tem um efeito colateral que impede bastante as pessoas de usarem, que é gastrointestinal, né? Pode gerar diarreia, pode gerar náusea, ou então você sentir aquela sensação de refluxo, ficar rotando, então nem todo mundo se adapta muito bem, ainda mais atletas de endurance, né? Se eles forem usar no pré-prova, iniciarem de forma alguma, porque pode dar diarreia e você pode sentir sintomas durante a sua prova. Então uma suplementação que você tem que começar um pouco antes, justamente para você não ter esses colaterais. E as doses atingidas que a gente prescreve para ter uma melhora de potência, né, ela é muito alta. Então, normalmente, quando você pega 20 gramas de bicarbonato, por mais que é um suplemento muito barato, de fácil acesso, o paciente normalmente vai ter diarreia. Então, é uma droga mais para um atleta, e a gente não usa tanto no dia a dia, porque pode esses sintomas aí diminuir a adesão do paciente, com certeza. Depois disso tem nitrato e a cafeína. Vou falar primeiro da cafeína, que é o mais comum do nosso dia a dia, né? Pode ser tanto no nosso próprio café ali, uma dose de café vai ter uma média legal de cafeína, e depende muito da quantidade que cada um aceita da cafeína. Eu vou te dar o meu exemplo. Se eu tomar 2 xicrinhas de café, já está perfeito para mim, eu já começo a ficar mais agitado, eu não preciso de usar pré-treino. Mas algumas pessoas têm uma resistência maior à cafeína, né? Um dos colaterais que a gente tem que tomar muito cuidado é taquicardia, ansiedade e os sintomas gástricos da cafeína, que pode gerar aquela sensação de gastrite, né? Sensação de queimação e pirose. E ao longo prazo, né, você usando ela diariamente, pode te dar colaterais que vão prejudicar a sua performance física. Então sim, ela melhora a potência, até pelo sistema nervoso central, vai gerar uma sensação menor de fadiga em você, mas tem que tomar bastante cuidado com a parte gástrica, que pode dar colaterais sim. E por último, o nitrato. O nitrato, a gente consegue uma concentração legal dele na beterraba. Só que por mais que a beterraba ela vai ser rica em nitrato, a dose diária é mais ou menos 4 beterrabas. Então você pegar o paciente e adicionar 4 beterrabas ao dia, todos os dias da vida dele, para ter uma vasodilatação melhor, que é o efeito do nitrato, é um pouco demais para o paciente. Então você pode até orientar o paciente, falar, olha, quando você puder, coloque a beterraba, que é uma alimentação legal, um carboidrato que vai ter o nitrato ali junto, mas a maioria das suplementações de nitrato a gente acaba tendo uma difícil adesão também. Se a gente for pegar esses 5 suplementos citados que tem um bom nível de evidência, a gente vai ver que a creatina é o que tem a melhor adaptação, porque são 5 gramas ali que você vai tomar durante o dia, ele não vai ter tantos colaterais, né? Algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre a creatina causar cálculo renal ou dar insuficiência renal, sobrecarregar o rim. Na verdade, isso é um mito, e eu vou deixar um vídeo aqui no canal falando especificamente da creatina e todos esses mitos por cima dela, que eu acho que é a medicação mais comum hoje, a suplementação mais comum do mercado e com bom nível de evidência. Então, se você quiser saber mais sobre os efeitos da creatina no corpo, vai ter um vídeo aqui no canal e você vai acabar tirando essas dúvidas e tirando os medos da creatina, que é um suplemento super legal aí para a maioria dos pacientes e com, na verdade, poucas contraindicações, né? Em casos muito específicos a gente pode contraindicar. Show de bola? Então, bem-vindo ao canal. Vocês vão ver eu e o Dr. Leonardo Carneiro, cardiologista, falando aqui sobre medicina esportiva, sobre longevidade, sobre várias dúvidas de saúde, tentando sempre levar uma forma mais simples de dizer, né? Evitar termos médicos, por mais que o médico tenha muita dificuldade nisso. Às vezes a gente está tanto tempo falando com médicos e dentro de consultório que a gente tem dificuldade de passar essa mensagem. Então, se você quiser uma mensagem simples, uma forma
mais fácil de entender vai ser aqui no nosso canal. Compartilha para todo mundo e também coloca o sininho aí para você saber as notificações quando a gente está atualizando, e se inscreva no nosso canal também que está iniciando. Quem sabe um dia a gente consegue atingir um número legal de seguidores e passar informação sobre saúde que aqui no YouTube e na nossa realidade brasileira é tão difícil acesso, né? Então, boa semana para todos vocês aí, te espero lá no canal, se inscreva e curta esse vídeo.